Bem-vindo ao nosso devocional. Estamos em uma série chamada Uma Vida de Oração, olhando para a vida de Jesus e sua busca diária na presença de Deus. O tema de hoje é Ore antes da decisão, baseado em Lucas 6, de 12 a 13. Naqueles dias, Jesus se retirou para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou assim os seus discípulos e escolheu 12 deles. A escolha de 12 apóstolos não era uma decisão pequena. Aqueles homens caminhariam com Jesus, ouviriam os seus ensinos e testemunhariam muitos milagres para depois pudesse continuar a obra iniciada por Cristo. E veja aqui, antes de decidir quem seria esses homens, Jesus se retirou para o monte e passou a noite toda em oração. O que isso nos ensina? Ao olharmos para esse exemplo de Jesus, devemos ser despertados para a importância de buscar a Deus antes de qualquer decisão, sejam elas grande ou pequena. A escolha dos 12 discípulos definiria com quem Jesus caminharia e se relacionaria de uma maneira mais próxima em seu ministério. Será que nós fazemos o mesmo? Meu irmão, nós também precisamos buscar a direção de Deus antes de decidir com quem estabelecemos nossos relacionamentos profundos. Antes de iniciar um namoro, construímos uma família, formamos uma sociedade ou compartilhamos responsabilidade importante. Infelizmente, porém, muitas vezes começamos um relacionamento ou assumimos um compromisso antes de consultarmos a Deus. Nos baseamos em nossas próprias sabedoria e pensamos que apenas tudo parece sentido aos nossos olhos, estamos seguros. A verdadeira sabedoria, meu irmão, não está em fazer escolha e depois pedir pelas bênçãos do Senhor, mas sim em buscar a Deus antes de qualquer coisa. Também deve chamar a nossa atenção o tempo que Jesus dedicou àquela oração. O texto não diz que ele fez aquela oração apressadamente antes de decidir, mas que passou a noite orando. Isso porque grandes decisões exigem tempo na presença de Deus. Vivemos em uma cultura marcada pela pressa, o que nos faz querer resposta imediata e direção instantânea. Mas ao olharmos para a palavra de Deus, vemos que desenvolver sensibilidade para conhecer a voz de Deus é um processo. Exige uma busca diária que quer tempo, constância e comunhão. Quanto mais tempo na presença de Deus, mais sensível nos tornamos nas direções e a voz do Espírito Santo. Como resultado, como estivemos diante de decisões importantes, não estaremos tentando identificar uma voz desconhecida, mas buscando a direção daquele com quem caminhamos todos os dias. O problema é que muitas vezes negligenciamos a comunhão cotidiana, só procuramos o Senhor quando a decisão importante chamaria. Queremos reconhecer sua voz em meio à urgência, mas não desenvolvemos sensibilidade para ouvir nas pequenas coisas. Por isso, meu irmão, uma vida de oração precisa alcançar também coisas simples, como a melhor forma de utilizarmos o nosso tempo, formar a nossa língua ou cuidar da nossa saúde. Quando buscamos a Deus mesmo, nas pequenas escolhas, aprendemos a viver no tempo e a direção do Espírito Santo. Antes de avançar, faça como Jesus. Retire-se para orar e encontrar a paz e a direção que vem apenas do Senhor. Ao mesmo tempo, não espere pelas grandes decisões para começar a desenvolver uma vida de oração.
Fale com Deus hoje, nas pequenas escolhas e situação do dia, permitindo que essa comunhão diária torne o seu coração cada vez mais sensível na voz do Espírito Santo. Agora quero orar por você e com você. Oramos assim: querido Deus, hoje eu clamo por direção e clareza. Clamo para que o Senhor me guie em minhas decisões e me oriente sobre o caminho que devo seguir. Me guie em meu relacionamento, projeto, sociedade e decisões, para que em tudo eu vivo de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus. Se você chegou aqui, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ouvir a voz de Deus através da sua palavra. Que Deus abençoe.